Pronto, está gravando. A primeira coisa que eu queria avisar vocês é o seguinte, é que tem um cachorro aqui comigo, então pode ser que vocês escutem um latido ou alguma coisa assim, tá? Mas é só o cachorro, não se preocupem. Pessoal, eu postei, logo que a gente terminou aquela atividade, né? Logo que a gente terminou de fazer a atividade da ficha 4, a gente fez ela aqui no Class, né? Aqui no Hangout. Logo que a gente terminou de fazer, eu postei lá naquele mesmo dia, eu postei lá no Classroom a atividade da ficha 5. Tá todo mundo aí vendo a minha tela, a tela do meu computador? Todo mundo vendo, gente? Sim. Sim. Ótimo. Bom dia, Gabriela. É, eu vou. Olha aqui, como é que aumenta essa. É embaixo, Felipe, no mais. Mas é ocultar isso daqui. Vocês ainda estão vendo minha tela aí? Então, Sim. Ótimo. Então, ó, a gente fez a ficha 4, né, aqui juntos, aí depois eu postei um vídeo sobre a ficha 5, em que eu comentava os dois primeiros trechos da ficha 5, né? Fiz um comentário mais longo sobre esses dois primeiros trechos para a gente poder entender direitinho assim, do que se trata, qual que é o contexto, né? E aí fiquei de postar depois um vídeo sobre o resto dos textos, né? Falando sobre o resto dos textos. Eu vou fazer isso aqui hoje, tá? Eu vou ir lendo com vocês e vou fazendo os apontamentos sobre os outros textos que estão aqui. E aí, a partir disso, assim que a nossa aula terminar, eu vou colocar lá a parte 2 da ficha 5, tá bom? Lembrando que a parte 2 da ficha 5, assim como a parte 1 da ficha 5, vale ponto. Tá bom, galera? Vale, acho que lá, 3 pontos, como eu coloquei lá. Fiquem atentos a isso daí. Então, ó, a gente tem aqui primeiro o Gilberto Freire, né? A gente falou sobre essa transição da visão dessa visão tradicional do século XIX, que via a miscigenação como uma coisa negativa, para uma visão que entende a miscigenação como uma coisa positiva, né? Uma visão que vai entender o congressamento das raças, parará, parará. A gente vai entender aqui que o professor Gilberto Freire está interessado nessa diferenciação, né, entre raça e cultura, ou seja, que ele diferencia o que é raça, o que é cultura, o que é ambiente, o que é hereditariedade, tá? Ele vai distinguir isso muito bem, ou seja, a gente está diante de um livro que tem concepções modernas, mais refinadas para a compreensão sociológica do Brasil, até para a compreensão antropológica do Brasil, dos povos primitivos e tal. E aí depois a gente vai para esse segundo trecho, em que eu fiz um comentário mais de tipo social, né, em que eu comentei com vocês, a questão da presença do negro na vida brasileira e o que significa exatamente a presença do negro, né? O que ela está fazendo aí, tá certo? Ou seja, e aí eu chamei a atenção para vocês para o fato de que ele constrói aqui todo o seu parágrafo em cima de uma primeira pessoa excludente, né? Ou seja, em cima de uma primeira pessoa do plural que não inclui a pessoa a quem ele está se referindo. Então, da escrava ou Alciama que nos embalou, a escrava e Alciama não está no grupo dos que foram embalados, né? Ou seja, ela não está no grupo dos brasileiros. Então, ele exclui a escrava e Alciama do grupo dos brasileiros. Eu espero que isso tenha ficado muito claro, né, lá no vídeo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que assistiu o vídeo tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, sobre aquilo que eu falei no vídeo? Pode falar. Ô, Felipe, você poderia explicar mais sobre miscigenação para mim, por favor? Só lembrando aqui, então, rapidamente.
o que que é o processo de miscigenação, né? O processo de miscigenação é um processo de mistura de raças, vamos dizer assim. É um processo que se dá pela reprodução. Então, chega o português, ele encontra a Índia, ele tem relações sexuais com a Índia, e aí ele vai lá e a Índia tem um filho. Esse filho não é nem índio nem português. Esse filho é uma coisa misturada entre o índio e o português, né? E o Brasil é um país que tem um grau de miscigenação muito alto, né? Ou seja, no Brasil, todo mundo, é o que o Gilberto Freire está falando ali no fim das contas, todo mundo tem sangue negro, todo mundo tem sangue índio e todo mundo tem sangue português, ou seja, no Brasil não Pera aí, ô caberia. Felipe. Espera um minutinho, Arthur, só finalizar a frase. No Brasil não caberia a gente falar numa pureza racial, porque ela é simplesmente inatingível no Brasil. Porque o processo de colonização ele é marcado por isso. Só antes de dar a palavra para o Arthur, a comparação que o Freire faz é entre o processo americano e o processo brasileiro, né? Porque o processo no Brasil, ele é marcado, vamos dizer assim, muito mais por uma relação familiar entre o senhor e o escravo, ou seja, o escravo faz parte da família. Por isso que o Gilberto Freire fala do escravo na vida sexual e familiar do brasileiro, né? Mas nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você teria um processo muito mais violento de separação, que não sei o quê. É como se no Brasil o processo da escravidão tivesse baseado no amor. E a miscigenação era o grande índice disso, ou seja, de que a gente estava diante do amor das raças. Fala, Arthur. Ô, professor, mas miscigenação entre o índio e o português a gente não chama de caboclo, não? É pejorativo isso? Não, tem os nomes. Então, por exemplo, o mulato, o branco e o negro, o caboclo, Não, mas o mulato é cafuscu. pejorativo, porque vem de mula, né? Não, assim, o caboclo, eu não sei se. Eu não consideraria o caboclo pejorativo, não, mas isso é uma coisa que pode. Isso é uma coisa que pode variar, por exemplo, de região para região. Você vai para um lugar, sei lá, para um lugar em que a palavra caboclo. Porque aí não é exatamente a questão do processo de miscigenação. Aí tem a ver com com a língua, com a realidade linguística daquela região, né? Então, por exemplo, caboclo pode ser uma palavra ofensiva em algumas regiões, em algumas cidades, em algumas circunstâncias, né? Da forma como você usa. Mulato também normalmente é pejorativo, mas já não foi, né? Mulato se transformou numa palavra pejorativa há pouco tempo, porque até 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, mulato sempre foi um elogio, né? Mulato sempre foi você dizer que uma pessoa era um mulato, queria dizer que ela é bonita. Queria dizer que ela é bonita, que ela tem traços bonitos, né? Com todo o quinhão de racismo que tem nesse bonito, né? Porque quem que é o mulato, né? O mulato é o filho do branco como escravo, mas ele é um tipo específico de filho do branco como escravo, em que as características físicas são do branco, ou seja, os traços do rosto, a proporção do rosto, né, os membros, as características físicas, os traços, né, são do branco, mas a pele é negra. Esse aqui é o mulato, né? Então, por exemplo, o mulato não tem o nariz largo, que é uma característica africana. O mulato ele é negro, mas ele tem o nariz fino, ele tem o traço fino, né? E dizer mulatos queria dizer que a pessoa era bonita, com todo o quinhão de racismo que vocês estão vendo que tem isso daí, né? Porque dizer que o mulato era bonito significava dizer, na verdade, que os traços propriamente negros eram feios. E que para você ser bonito, mesmo sendo negro, se você for negro, você pode ser bonito, mas você tem que ter os traços brancos, né? Aquela era uma expressão racista, mas era uma expressão elogiosa. Era uma expressão elogiosa. Não, de forma alguma era uma expressão deselogiosa, não. Se você colocar no feminino, então, aí vira uma expressão sexista até não poder mais, né? A mulata, né? Que é um objeto de desejo mundial e meio que símbolo do Brasil, né? Funciona meio que como símbolo do Brasil. Mais alguma dúvida sobre essa primeira conversa? Ou eu posso tocar para frente? Pode, por mim pode.
Mais alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora, porque eu vou partir para os próximos trechos. Zero dúvidas? Então tá bom. Então, ó, espero que todo mundo aqui esteja vendo minha tela. Todo mundo está vendo minha tela, né? Se alguém não estiver vendo minha tela, me fala aí que a gente resolve. Então, ó, a gente já viu esses dois primeiros trechos e a gente viu esse trecho 4 aqui, que é, na verdade, um comentário ao trecho do Gilberto Freire, né? É um intérprete do Gilberto Freire. Aqui no trecho 3, eu coloquei um poema do Olavo Bilac. Eu não sei se vocês se lembram, o Bilac é um poeta parnasiano, né? Um poeta do parnasianismo brasileiro, um poeta que tem uma obra muito grande e um poeta muito importante na sua época, tá? Eu quero ler esse poema aqui com vocês, porque esse poema ele é meio paradigmático, tá? O primeiro poema chama Música Brasileira, ou seja, o poema é sobre a música brasileira, né? E eu quero que vocês comecem observando a primeira palavra aqui do poema. A primeira palavra é tens, né? Tu tens. Quem tem, gente? Quem que é essa segunda pessoa a quem ele se refere? A música brasileira. Então, tu tens música brasileira, tá? Ele está se referindo à música brasileira. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor. Encerras na cadência, acesa em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Aqui nessa primeira estrofe, eu acho que a questão do poema já está colocada, né? Fogo do amor, né? Quando ele usa fogo, ele está se referindo assim ao aspecto carnal da música brasileira, né? Ou seja, ela é uma música sensual, ela é uma música sexualizada, né? Encerras na cadência, acesa em requebros e encantos de impureza, mais uma vez. Só que aqui o fogo soberano do amor está como uma coisa elogiosa, né? Ou seja, esse fogo soberano é uma coisa elogiosa. Aqui ele já usa requebros e encantos de impureza, né? Agora ele já usa uma palavra de valor negativo. Esse poema ele vai transitar sempre entre esse juízo positivo do Brasil, ou seja, esse processo de miscigenação que produz uma coisa nova, super positiva, muito boa, e meio uma consciência religiosa contra esse processo todo, né? A consciência meio religiosa, e logo no próximo seguinte, né, todo o feitiço do pecado humano. Ou seja, ele usa a palavra feitiço e ele usa a palavra pecado, né? Ou seja, é um poema que está lidando aqui com um vocabulário todo religioso, para falar de música, soberano, impureza, feitiço, pecado, né? Ou seja, ele está lidando aqui com um vocabulário todo religioso, e esse vocabulário todo religioso é um vocabulário que está se referindo em alguma medida aqui a essa realidade miscigenada da música brasileira, ok? Mas ela não é tão simples assim, ou seja, você tem essa primeira caracterização, que é essa caracterização como uma coisa sensual, sexual, né, carnal, e ao mesmo tempo a condenação dessa carnalidade, mas aí você tem uma outra característica logo em seguida. Mas, sobre essa volúpia, ou seja, em cima dessa volúpia, volúpia significa desejo, né, vontade, sobre essa volúpia, em cima desse desejo, esse desejo é um desejo claramente sexual, né, um desejo claramente carnal, erra a tristeza, erra aqui no sentido de errar, de caminhar errante, de caminhar sem rumo, erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Agora aqui ele está falando das três raças, né? Os desertos africanos, as matas americanas, né, e o oceano como esse espaço de peregrinação dos portugueses, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, em cima sobre essa felicidade, sobre essa festividade da música brasileira, fica caminhando errante uma tristeza, a tristeza do deserto, da mata e do oceano. E aí ele emenda o verso assim: Bárbara por ser banzo africano e soluços de trova portuguesa.
Então, aqui, ó, ele coloca 3 elementos da tradição de cada povo. Então, ele falou deserto africano, mata indígena e oceano português. Bárbara Poracê. A Poracê é um instrumento indígena, né? Vocês devem se lembrar lá da Poracê, das aulas de poesia indianista, né? Lá do Gonçalves Dias, ou então lendo Iracema, do Zé de Alencar, vocês devem já ter se deparado com essa palavra. A Poracê é um instrumento indígena, né? Então, Bárbara Poracê. Né? É interessante o adjetivo que ele usa, né? Bárbaro, de barbarismo, né? de bárbaro, aquele que não é civilizado. Ou seja, tem uma origem não civilizada dessa música, né? Banzo africano, banzo é um instrumento africano, os soluços de trova portuguesa. A trova portuguesa que é a canção portuguesa, né? É samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades de selvagens, cativos e marujos. Mais uma vez, quem és? A música brasileira. É samba e jongo, chiba e fado. Tem toda uma questão musical aqui no poema, né? Que ele está brincando, né? Inclusive nesse verso aqui, Bárbara Poracê, Banzo Africano, esse é um verso muito interessante, do seu ponto de vista rítmico, porque esse é um verso em que ele faz uma cesura no meio do verso, né? O verso está dividido em dois, é como se fossem 2 versos pequenininhos juntos, e isso tem um efeito totalmente diferente se não fosse assim, tá? Ou seja, se ele fosse de outro jeito, teria outro tipo de efeito, tá? E aqui ele tem outro tipo de jogo, né? Que esse samba e jongo, chiba e fado, ele tem um jogo aqui com essas 2 palavras que vai construindo uma sonoridade específica, cujos acordes são desejos e orfandades, né? Bom, o acorde ser desejo eu acho que todo mundo entende, né? Mas o que significaria o acorde ser uma orfandade? Ou seja, aquele acorde ser uma orfandade. Orfandade vem da palavra órfão, né? Por que ele coloca essa palavra, esse substantivo que vem de órfão, no meio desse contexto, né? Por que esses acordes são desejos e são orfandades? Eles são orfandades aqui nesse sentido, basicamente porque esses 3 povos, cada um desses 3 povos, está fora do seu contexto original de nascença, né? O indígena tem a sua terra alterada completamente pelo intruso português e pelo escravo africano. O escravo africano virou escravo e o português não está em casa. É basicamente isso, né? Então, esse desejo é o desejo é como se fosse o desejo de estar em casa de novo, né? O desejo de voltar para casa. E aí ele volta com essa ideia da orfandade. Ele expressa o desejo de voltar, mas ele também expressa a orfandade, né? Ou seja, a orfandade desses povos, tá? E quais povos são, né? Aí mais uma vez ele repete: de selvagens, cativos e marujos. Selvagem é o índio, o cativo é o escravo e marujo como a figura do português, né? E em nostalgias e paixões consistes. Nostalgias e paixões, né? É bom prestar atenção na palavra, né? Olha a hipótese que eu coloquei aqui, refirmada pela palavra nostalgia, né? Ou seja, acordes são desejos e orfandades. Então, eu estou falando que o acorde que a música brasileira expressa essa vontade de voltar para a terra. E aí depois ele fala da nostalgia. Nostalgia é exatamente o quê? Saudade do passado. Saudade de uma coisa que já passou, de um tempo que já passou, de um lugar que já passou, né? Aí ele continua caracterizando, né? Lasciva dor. A lascívia, né? A lascívia, que dá origem ao adjetivo lasciva, está relacionado ao desejo sexual, né? Uma pessoa lasciva é uma pessoa baixa, manifesta seu desejo de forma baixa, né?
Mas lascívia, nesse sentido, ela não é necessariamente uma coisa negativa, né? Porque a lascívia tem a ver com libido, tem a ver com desejo. Mas o lascivo aqui é a dor. Ou seja, o que está pungente, né? Lascívia também no sentido de pungente, né? O que está pungente aqui é a dor. É a dor. E aí depois ele confirma mais uma vez essa hipótese que eu falei, né? Beijo de 3 saudades. E aí é muito bonito a caracterização que ele usa, né? Porque ele está caracterizando o Brasil, gente. Vocês têm que imaginar que ele está falando aqui da música brasileira, mas ele está, na verdade, caracterizando o Brasil, né? Ele está falando um beijo de 3 saudades, né? Como se o Brasil fosse um beijo de 3 saudades. E agora vem a formulação clássica dele, que é essa daqui, né? Flor amorosa de 3 raças tristes. Mais uma vez, vamos dizer assim, o que se chamaria em literatura de antítese, né? Que é a flor é amorosa, mas é triste. Mas as raças são tristes. Ou seja, tem duas coisas aqui que não combinam, exatamente como você tinha lá na primeira estrofe. Né? Você tinha lá na primeira estrofe a coisa religiosa, você tem essa coisa positiva do desejo, do amor, e por outro lado você tem essa condenação religiosa dessa mesma coisa positiva, desse mesmo desejo, desse mesmo amor. Tá? Então, aqui esse poema, ele apresenta uma visão do Brasil, é uma visão frequente também sobre o Brasil, assim, muito vinculada ao imaginário que o Gilberto Freire vai articular, né, na sua obra. Muito vinculado a isso, muito vinculado a esse imaginário que ele vai articular, assim, desse país maravilhoso, desse país que é feito de sonho, desse país que é feito de mil maravilhas, tá? Desse país que é fruto da escravidão, mas essa escravidão, ela deu esse resultado aqui, né? Ela deu a flor amorosa de 3 raças tristes, né? As raças são tristes, mas a flor é amorosa, né? Existe uma dor, claro, mas essa dor é lasciva, né? Aqui aqui a gente reúne 3 saudades, mas é um beijo de 3 saudades. Entendem como que ele vai aqui articulando e construindo esse imaginário em cima do qual o Gilberto Freire vai jogar? Em cima do qual o Gilberto Freire, na verdade, vai construir a sua concepção de Brasil, tá? Só que o Freire, ele, de alguma forma, ele reduz aí o máximo possível ele reduz o máximo possível o aspecto negativo, ele aumenta um pouco o aspecto positivo, e ele vai mais longe nessa brincadeira. Ele vai mais longe nessa brincadeira, né? Porque ele, de alguma forma, enfrenta, de fato, o problema que não está enfrentado nesse poema e que não era enfrentado no Brasil, porque era um problema da geração anterior, né? Que era o problema da escravidão, tá? Que vai ser o tópico do nosso trecho 4. Tá certo, gente? Entendemos isso? E tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Falei agora ou calem-se para sempre. Alguma dúvida? Felipe, Fala. por ele tratar como se essa relação das 3 raças fosse pautada basicamente na sexualidade, ele exclui aquele sentido de que as 3 raças estão ligadas também pela questão afetiva que o Gilberto Frei fala? Mas é porque a questão afetiva é a questão da sexualidade. Mas, tipo assim, eles... É porque Desculpa, pode falar. É porque no Freire, quando ele fala que as 3 raças estão ligadas pela afetividade, ele está querendo dizer que o Brasil sempre foi um antro de relações sexuais entre raças, que isso aqui é um grande laboratório racial. O que ele está querendo dizer com afetividade, né, assim, o aspecto propriamente afetivo do que ele está dizendo, nada mais é do que o fato de que ele está considerando a relação entre essas 3 raças passar pelo desejo sexual. Não existe essa distinção entre sexualidade e afetividade. É claro que ela existe, né, gente? Assim, é claro que sexualidade e afetividade não é a mesma coisa, né? É claro que há desejo sexual sem que haja afeto. E essa é um pouco a confusão que o Freire acaba fazendo. Eu acho que ele acaba confundindo muito desejo sexual com afeto.
Mas, em alguma medida, nele, essa distinção não é tão clara, assim, tá bom? Não é tão clara. É claro, gente, que numa leitura cuidadosa do Freire, as coisas se complicam muito mais, assim, lembrando que eu estou apresentando para vocês aqui só uma visãozinha do Freire, assim, só para vocês entenderem, basicamente, a visão mais importante sobre a história do Brasil, assim, mas o livro do Freire é um livro gigantesco, assim, é um livro grande, é um livro extremamente complexo, inclusive que vale muito a pena ler, assim, e muito gostoso de ser lido. O livro do Freire é muito gostoso de ler, tá? Ele escreve muito bem, na verdade. Vocês devem ter percebido por aqueles parágrafos, né? O Freire, ele escreve, ele adjetiva muito bem, ele adjetiva na hora certa, deixa o substantivo sem adjetivo na hora certa. O Freire é um mestre da prosa ensaística em língua portuguesa, tá? Mais alguma dúvida? Olha, agora o cálice para sempre. Não. Eu posso dizer que existe uma ideia paradoxal dentro do poema ou não? Tem, exatamente. Tem uma ideia que se constrói em antíteses, né? Tem um paradoxo sendo jogado ali. Essas imagens contrárias, essa coisa religiosa e pagã, a lasciva, mas a lasciva é deador, as três raças estão se beijando, mas são três saudades, a flor é amorosa, mas as raças são tristes. Isso é tudo meio um construto paradoxal, né? Isso é tudo um construto paradoxal. Em poesia, saindo um instantezinho só aqui do nosso objetivo e da minha área, em poesia, esse tipo de coisa aqui, então, por exemplo, flor amorosa de três raças tristes, isso daqui em poesia é o que a gente chama de metáfora absoluta, tá? A metáfora, você sabe muito bem o que é, né? A metáfora é quando você atribui a característica de um ser a outro ser, né? Então, por exemplo, eu falo, você é uma rosa. Bom, supondo que eu estou falando para uma pessoa e não para uma rosa, né? Eu falo para a pessoa que eu amo, você é uma rosa. Eu estou pegando alguma característica da rosa, que seja, por exemplo, beleza, ou uma característica social da rosa, né? Doçura, enfim, feminilidade. Eu pego uma característica da rosa, e quando eu falo você é uma rosa, todo mundo sabe, todo mundo entende, que eu não estou querendo dizer que a pessoa é uma flor rosa, que a pessoa é uma rosa no sentido literal. A pessoa que diz isso, pretendendo dizer isso no sentido literal, ela é burra, ela é imbecil, ela precisa procurar um psicopedagogo para ela compreender como é que funciona o processo de metaforização, tá? Mas esse é um tipo de metáfora simples. Isso daqui é uma metáfora um pouquinho mais complicada, porque ele vai atribuindo tantas características a tantas coisas, ele vai sobrepondo tantas características a tantas coisas, que chega no final, o que ele está querendo dizer, você só consegue dizer com essas palavras, né? Ou seja, chega no final do poema, no final do verso, no final da metáfora, é muito difícil decodificar o que ele está querendo dizer. Ou seja, é muito difícil você conseguir pegar pedacinho por pedacinho e dizer assim, isso daqui se refere a isso e isso, aquilo. Não é assim que funciona na metáfora absoluta, né? Porque as ideias, elas se fundem de uma tal forma, elas se fundem tão absolutamente que elas não conseguem, que você depois, na hora da leitura, é muito difícil você decodificar separando, né? Então, aqui no caso, ele fala flor amorosa de três raças tristes. A coisa é muito sobreposta uma sobre a outra, né? Então ele fala que a música é a flor amorosa, aí já é uma metáfora. Mas ela é a flor amorosa de três raças. Como assim, primeiro? Como assim uma flor é amorosa? Tá vendo? Dentro de uma metáfora tem outra metáfora. Como assim a flor é amorosa? O que é uma flor amorosa, uma flor não amorosa? Qual que é o critério? Compreendem? Você não tem como decodificar propriamente o que é flor amorosa. E pior ainda, você não tem como decodificar exatamente qual característica de flor amorosa ele está levando para dentro de música brasileira. Ele está querendo dizer o que exatamente com flor amorosa, que a música brasileira é uma flor? Você não sabe mais. Você não sabe mais, né? E aí ele fala, não é só a flor amorosa, é a flor amorosa de três raças. O que é uma flor amorosa de três raças?
E pior, de 3 raças tristes. O que é uma raça triste? Raça é um conceito sociológico, raça é um conceito antropológico. Como que a raça é triste? Como que o conceito é triste? Compreendem? Então, assim, a metáfora ela é construída de uma tal forma. E olha que isso aqui é um exemplo bobo, simplório desse processo, tá? Se você pega grandes poetas, como, por exemplo, Drummond, tem poemas do Drummond que são construídos todos em cima dessa construção, né? Ou seja, mas aí a gente está falando de um grande poeta. Pega um grande poeta como Fernando Pessoa, um grande poeta como Camões. Você pega esses grandes poetas, eles vão explorar isso daqui ao máximo, né? Ou seja, você não consegue dizer isso aqui que ele disse com outras palavras, a não ser que você escreva um longo ensaio. Você não consegue dizer com palavras simples, assim, no correr da hora, o que ele quis dizer com flor amorosa. Não tem como. Se você quiser dizer com precisão o que ele está querendo dizer aqui, você tem que sentar na sua casa e você tem que escrever várias páginas explicando o que é a relação entre flor amorosa, discomúcia, com raça, com triste, com não sei o quê. Dizer isso aqui de forma clara só funciona usando essas palavras. Só funciona com essas palavras. Entenderam mais ou menos o que é a metáfora absoluta? Entenderam? Eu entendi mais ou menos. É tipo assim, é um trem tão absurdo de a comparação que você não consegue chegar no ponto, é isso? Eu não vou dizer que não é exatamente o nível de absurdo. É que são muitas comparações. É um acúmulo de metáforas. Entendi. Entendeu? Entendi Porque então. o Aham. absurdo leva para a ironia. Porque o que a ironia é? A ironia é a metáfora absurdizada. Ou seja, se eu olho, vamos supor que eu olho, sei lá, vamos pensar uma, uma figura horrível. Vamos supor que eu olho para uma coisa horrível, para um bicho horrível, e falo, ó, oh, você é uma rosa, né? Contextualmente, eu estou sendo irônico, porque a palavra rosa normalmente está relacionada à beleza. E o que eu estou fazendo? Eu estou usando ela no sentido contrário. Né? Isso seria o absurdo. Né? O absurdo seria a ironia. Quando você faz a metáfora baseada no absurdo, você está fazendo ironia. Quando você faz a metáfora complexa demais, ou seja, quando você vai colocando uma metáfora, depois outra, e o verso é construído em cima de 5, 6 metáforas, você não consegue mais decodificar. Não por causa do absurdo, mas por causa do número de metáforas. Entendemos, gente? Isso é um negócio muito legal. Eu entendi. Obrigada. Nada. Pega um poeta como um grande poeta, um Drummond, um Fernando Pessoa. Posso colocar para falar uns. Se vocês me derem, se eu tivesse 5 minutos aqui, eu puxava uns 10 poemas do Drummond que são construídos em cima disso, assim, em cima. E o efeito disso no poema é muito bonito, né? Porque o poeta ele encontra uma forma específica de dizer, ou seja, ele diz aquilo que ele quer dizer daquela forma e não tem como dizer de outra. Essa é que é a questão. É por isso que um poeta como Drummond, por exemplo, é um poeta como Fernando Pessoa por isso que ele é um grande poeta, porque ninguém mais consegue dizer aquilo daquele jeito, né? Eu tenho o pai de uma amiga minha, tem uma expressão ótima para explicar poesia. Ele falava uma coisa incrível. Ele não é uma pessoa é, educada em poesia, nada. Só é uma pessoa sensível. E aí ele dá um exemplo que é a explicação que eu acho perfeita para a metáfora absoluta. É que parece que as palavras foram inventadas para ele usar. Compreendem? A construção ela é tão perfeita, ela é tão rica, ela é tão sintética, que parece que as palavras existem só para ela usar, só para ele usar naquele momento. Né? Você pega um poema de Fernando Pessoa, parece que as palavras foram inventadas lá nos primórdios da humanidade, para quê? Para ele dizer, não sou nada, nunca serei nada, nunca quis ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Né?
porque o poema está todo construído em cima da metáfora absoluta, porque o poema está todo construído em cima dessa metaforização poderosíssima, que só um grande poeta, que só um grande poeta vai chegar, tá? Um poeta de botequim vai continuar falando, você é uma rosa, minha amada, ok? Bom, voltando aqui, quero ler com vocês também o trecho 5. O trecho 5 é uma maravilha, porque o trecho 5 é um trecho do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Eu não sei se vocês sabem disso, eu comentei no outro vídeo, vou comentar de novo. O Sérgio Buarque de Holanda é o pai do Chico Buarque de Holanda, né? E o Sérgio, assim como o Gilberto Freire, é um cara que também tinha pretensões literárias, vamos dizer assim. Tanto o Gilberto Freire quanto o Sérgio Buarque de Holanda, galera, eram pensadores, eram intelectuais que estavam vinculados àquilo que vocês estudam na escola como modernismo, né? Então, eles publicam na década de 1930, ou seja, 10 anos depois da Semana de Arte Moderna, mas, apesar disso, eles estão fazendo publicações, eles se formaram, né? Eles foram educados, vamos dizer assim, pensando o modernismo, né? Então, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, muito amigo do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, participava, se você pegar as revistas lá do modernismo, Revista Antropofagia, a Pau Brasil, se você pegar as revistas, né, a Claxon e tal, o Sérgio Buarque de Holanda publica em todas, né? Você tem correspondência entre o Sérgio Buarque de Holanda e o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Gilberto Freire. Então, assim, essa galera é uma galera que se formou na Semana de Arte Moderna, em torno do ambiente da Semana de Arte Moderna de 1922. Como eu disse depois, né, o Sérgio nunca foi propriamente um artista, ele tem muito menos talento literário, por exemplo, do que o Gilberto Freire, por exemplo, que é um sujeito que tem um talento literário muito grande. O livro não é à toa, né, gente, que o Gessé chama o Casagrande Senzala de romance da nacionalidade, porque aquilo tem um aspecto romanesco mesmo, assim. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele não tem tanto talento literário, assim, mas ele é um sujeito que está, sob o ponto de vista, pelas experiências dele, vamos dizer assim, pelas experiências que ele vai tendo na vida, ele, embora basicamente contemporâneo do Gilberto Freire, ele é um pouco mais novo que o Gilberto Freire e ele tem experiências mais modernas do que as do Gilberto Freire, né? A começar pelo fato de que ele é um pensador que vem de São Paulo e não do Pernambuco. Ou seja, ele é um pensador que já vem de um estado do Brasil que está se industrializando, que está em vias de vivenciar a sua industrialização. E o Gilberto Freire é o oposto. O Gilberto Freire é o cara que vem do que tem de mais retrógrado e atrasado no Brasil da época, que é o latifúndio, né? Que é o latifúndio. Além disso, o Gilberto Freire foi para os Estados Unidos, né? Ele, como eu falei para vocês, ele estudou nos Estados Unidos, que não era nem um pouco uma potência intelectual na época, como é hoje, né? Muito pelo contrário, as universidades americanas não chegavam nem perto das universidades europeias. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi para a Alemanha, né? Ele foi para a Alemanha ser jornalista. Ele foi como para fazer cobertura pro Jornal do Brasil, eu acho. Ele foi como jornalista. Ele nem foi como intelectual, nada disso não. Ele foi como jornalista. Eles eram todos jornalistas. E ele ficou na Alemanha. E lá na Alemanha ele entrou em contato, vamos dizer assim, com o que tinha de mais moderno na época em relação ao pensamento social, né? Que era o Max Weber, né? Então ele entrou em contato com o pensamento do Weber e ele tentou, quando ele volta para o Brasil, né? Ele fica primeiro uns 3 anos na Alemanha, eu acho. Aí quando ele volta para o Brasil, ele tenta escrever uma interpretação do Brasil, né? Era uma época muito fértil para esse tipo de livro, como vocês podem ver, né? Ou seja, é uma época em que
o Brasil está gerando curiosidade, todo mundo quer entender o que é o Brasil, todo mundo quer entender como é que o Brasil funciona, e ele vai lá e tenta escrever esse livro, né? Que é uma tentativa de explicar por que o Brasil é como é, quais são os nossos desafios e quais são os melhores caminhos para a gente seguir, como país, como nacionalidade. Né? Lembrando que ele está escrevendo em 33, ou seja, ele está escrevendo num momento em que o Brasil está refletindo profundamente sobre que caminhos devemos seguir. Né? A gente está falando de um país que acabou de dar o golpe de 30, a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32, né? Ou seja, o país estava... É um país incerto dos seus caminhos, vamos dizer assim, tá? Então, vamos ler aqui o trechinho. Esse trechinho é um trechinho do final do livro, é a conclusão do livro, e é um pouco o conceito mais problemático do Gilberto Freire, é o conceito mais... É o conceito mais assim, que mais deu polêmica do livro, porque foi o conceito mais mal compreendido do livro, né? Inclusive, esse trecho aqui, eu nem tirei ele do texto do livro. Esse trecho aqui é um trecho de uma nota de rodapé, tá? Isso aqui é uma nota de rodapé que o Sérgio Buarque de Holanda faz na segunda, terceira edição do livro. Ou seja, o livro é publicado, ele apresenta esse conceito dele, né? É o conceito de homem cordial. Ele vai falar que o brasileiro é o homem cordial, tá? Só que esse livro, esse negócio foi muito mal entendido, né? Assim, o pessoal entendeu o cordial como educado. E não é exatamente isso, tá? Ele estava querendo usar em outro sentido, e aí ele escreve nas próximas edições essa nota de rodapé, que eu acho uma coisa primorosa, em que ele explica o que é esse tal de homem cordial de forma um pouco mais direta do que ele explica no texto, propriamente, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que esse cara está lidando com uma concepção corriqueira do Brasil, que é a concepção de que o brasileiro e o Brasil é um país cordial, que nós somos um povo cordial. O que significa isso, ser um povo cordial? Que a gente é um povo educado e que a gente recebe bem os outros. Né? E o que nos caracteriza é isso. Todo viajante que chega, todo estrangeiro que chega aqui fala o quê? Nossa, mas esse é um povo educado, o brasileiro é um povo educado, recebe bem, receptivo, cordial, né? Bom, o Sérgio Buarque vai usar essa expressão em outro sentido. Vamos ler o textinho dele. Não parecia necessário reiterar o que já estava implícito no texto. E aqui vem, né? Assim, é uma nota de rodapé em que ele está brigando com a galera, porque isso já estava no texto, né? Ele está repetindo uma coisa que está no texto. O que ele está falando aqui, ele está sendo também um pouco cordial aqui, no sentido que ele mesmo vai usar, que ele está falando, gente, eu não precisava dizer isso, né? Eu esperava que vocês soubessem ler o texto e entender o texto. Mas, ou seja, é preciso reiterar, né? O que estava implícito no texto? Que a palavra cordial não há de ser tomada, neste caso, em seu sentido estritamente etimológico, tá? A palavra há de ser tomada no seu sentido estritamente etimológico. Ou seja, ele está usando a palavra cordial no seu sentido etimológico. Vocês sabem o que é sentido etimológico? Etimologia? Alguém sabe para explicar? Etimologia é o estudo da origem das palavras. Exatamente, Arthur. Então, quando ele está falando no sentido estritamente etimológico, ele está falando no sentido que essa palavra tem na sua origem, tá? Se não tivesse sido contrariamente interpretada em obra recente de autoria do senhor Cassiano Ricardo, onde se fala no homem cordial, dos aperitivos e das cordiais saudações, que são fechos de cartas tanto amáveis quanto agressivas, e se antepõe à cordialidade assim entendida o capital sentimento dos brasileiros, que será a bondade, e até mesmo certa técnica da bondade, uma bondade mais envolvente, mais política, mais assimiladora. Ou seja, para que ele está fazendo essa nota? Ele está fazendo essa nota porque a galera confundiu o sentido de cordial e porque na discussão brasileira sobre esse negócio de cordialidade, ou seja, dessa compreensão do brasileiro como homem cordial, tem uma obra do senhor Cassiano Ricardo, né,
em que ele usa cardial de outra forma, cordial, né? Em que ele está usando cordial de outra forma, em que ele está usando cordial não no sentido que o Sérgio Buarque vai usar, mas no sentido de educado, polido, para bondade, né? Uma bondade mais envolvente, mais política, mais assimiladora, né? Esse elogio rasteiro do Brasil e do brasileiro, como se o Brasil e o brasileiro fossem, no fim das contas, o quê? Uma pessoa calma, educada, que recebe a todos, que não briga com ninguém, né? O cordial é aquele cara que não briga com ninguém. Aí a pessoa que defende isso fala assim, nossa, mas o Brasil nunca teve guerra, que não sei o quê, enfim. Vamos ver o que o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque vai considerar. Feito esse esclarecimento, e para melhor frisar a diferença, em verdade fundamental, ou seja, a diferença entre a concepção dele e a concepção do Cassiano Ricardo, ela é fundamental. Entre as ideias sustentadas na referida obra e as sugestões que propõe o presente trabalho, cabe dizer que pela expressão cordialidade, se eliminam aqui deliberadamente os juízos éticos e as intenções apologéticas a que parece iniciar-se o senhor Cassiano Ricardo, quando prefere falar em bondade ou em homem bom. Vamos lá. Ou seja, cordialidade, no trabalho dele, não significa um juízo ético, ou seja, não significa que o brasileiro é eticamente correto, e não significa bondade, não significa intenção apologética. Se vocês não sabem, a apologética vem de apologia, fazer apologia. Né? Ou seja, o que ele está dizendo é, o que o Cassiano Ricardo está fazendo é apologia ao Brasil e ao homem brasileiro. Ele está fazendo, ele está criando a categoria para quê? Para elogiar o homem brasileiro, para falar bem do homem brasileiro, ok? Então, ele tem intenções apologéticas, o Cassiano Ricardo. No trabalho do Sérgio Buarque de Holanda, não há que se entender nem juízo ético, ou seja, os brasileiros são eticamente corretos, porque eles são cordiais e bondosos e psicológicos, não é nada disso, tá? E nem intenção apologética, ou seja, ele não quer elogiar o brasileiro, não é disso que ele está falando. Pelo contrário, vocês vão ver que tem uma crítica ácida aqui ao problema do brasileiro, né? Cumpre ainda acrescentar que esta cordialidade, estranha por um lado a todo formalismo e convencionalismo social, não abrange, por outro, apenas e obrigatoriamente, sentimentos positivos e de concórdia. Ou seja, o que ele está chamando de cordialidade aqui, né, é uma coisa estranha a todo convencionalismo social, ou seja, não suporta as convenções, e ela não abriga apenas sentimentos positivos de concórdia, né? Ou seja, a cordialidade, ela pode abrigar sentimentos negativos. Vejam a conclusão. A inimizade bem pode ser tão cordial como a amizade. Ou seja, a inimizade, ou seja, o sentimento negativo, bem pode ser tão cordial como a amizade, visto que uma e outra nascem do coração, procedem assim da esfera do íntimo, do familiar e do privado. Gente, aqui está a definição do Sérgio Buarque de Holanda de homem social, de homem cordial. E se você está anotando, se você está grifando, se você está fazendo algum tipo de registro da aula, aqui é o momento em que você tem que registrar, tá bom? Que é o seguinte, ele está explicando para a gente o que significa o homem cordial. O que é, afinal de contas, o homem cordial? Né? O homem cordial é o homem que vai levar tudo do coração, né? Nascem do coração. Cordial aqui, ele está entendendo no sentido etimológico do latim cor, né? A origem de cordial é cor, coração, né? O homem cordial é aquele homem em que tudo vai pelo coração. Ele é um homem afetivo, mas ele é afetivo não no sentido dele ser bom, dele ser carinhoso, dele ser bonito, não. Ele é afetivo no sentido de que tudo está carregado de afeto. O afeto pode ser positivo ou negativo. O ódio também é um afeto. O desejo sexual também é um afeto. A violência também é um afeto. Tá bom? Então, assim, quando ele está falando disso, ele está falando de uma série de coisas que podem
que podem estar. Mas o importante não é qual tipo de sentimento, não é qual afeto. E isso é muito, muito significativo. O que o Sérgio Buarque está falando não é que o brasileiro é dominado por um afeto positivo ou por um afeto negativo, não é que o brasileiro é dominado pelo amor ou pelo ódio, não é que o senhor de escravo ama ou odeia, não é nada disso. É afeto. E tudo precisa envolver afeto, tá? Quais são as consequências disso, né? As consequências disso, primeiro ele coloca aqui, ó. Ele é estranha a todo formalismo e convencionalismo social. Isso aqui é a primeira consequência. Ou seja, o brasileiro não suporta as convenções sociais. Lá no livro, no corpo do livro, o Sérgio Buarque dá um exemplo de um texto de um viajante americano que chega no Brasil no final do século XIX para fazer negócios, para fazer comércio. E aí ele estranhava, porque os comerciantes brasileiros não faziam negócio com ele. Para você fazer negócio com um comerciante brasileiro, você tinha que virar amigo dele. Porque o comerciante brasileiro não fazia negócio com um desconhecido. Ele não fazia negócio com alguém que não te tem aí na casa dele jantado, que não conheça a família dele, né? Ou seja, nesse exemplo, né, ele está explicando para a gente o quê? Ele está falando assim, olha, quando você vai fazer negócios, a economia, os negócios, qual que é o pressuposto da economia? É que ela seja convencional, formal, impessoal. Ou seja, eu não posso fazer negócio só com quem que eu conheço. Porque a gente vive num mundo globalizado, porque a gente vive num mundo assim, assim, assado. Ou seja, eu não posso fazer negócio só com quem eu conheço. Mas no Brasil você não consegue fazer negócio se você não conhecer a pessoa, ou seja, se você não tiver imiscuído numa rede familiar, né, de relação íntima, em que tudo procede da esfera do íntimo, do familiar, do privado. O que o Sérgio está falando é o seguinte, é que no Brasil não existe a esfera pública, não existe espaço público, não existe a constituição de um espaço que seja público, que seja do público, né? Ou seja, um espaço em que as relações familiares não participem, um espaço em que a camaradagem não signifique alguma coisa, né? O que o Sérgio está opondo aqui e aqui está a herança weberiana dele, né? São dois tipos ideais de sociedade, né? Uma sociedade que é dominada pelo íntimo, pelo familiar e pelo privado, e outro tipo de sociedade que é dominada pelo público, pelos valores do mundo público, né? Pela lei, pela transparência das informações. São dois tipos de sociedades, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nessa sociedade de cá, na sociedade da família e do privado, eu decido quem vai ocupar um cargo público porque eu conheço o sobrinho, porque o tio indicou. Quando eu tenho um mundo dominado pelo público, eu decido como? Pelo concurso público. Né? O concurso público, gente, é um elemento fundamental aqui dessa. Acho que é o elemento mais popular e fundamental dessa distinção. Né? Aliás, eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma surpresa, mas assim, quem instituiu a necessidade do concurso público no Brasil para o funcionalismo foi Getúlio Vargas em 30, tá? Então, assim, até 1930 não existia tal coisa como um concurso público. Até 1930, como é que você consegue uma função pública, um emprego numa repartição pública? Você é agregado do senhor de terras não sei aonde, o senhor de terras não sei aonde. Tem um deputado que ele ajudou a eleger, ele elegeu um deputado, e aí ele escreve, esse senhor de terras escreve uma carta de recomendação, você chega lá na Câmara dos Deputados, vai conversar com esse deputado, e esse deputado lê a carta e como o deputado é pau-mandado daquele senhor de terra, ele se elegeu por causa daquele senhor de terra, que é quem manda na situação, na verdade, o que ele faz? Ele te arruma um emprego numa repartição pública, sem concurso, sem nada, sem comprovação de competência técnica, competência, nada disso, tá? Ou seja, de um lado, uma sociedade em que eu consigo chegar a uma função pública, eu tenho acesso ao dinheiro público, por meio do quê? Por meio
da minha relação familiar, de quem eu conheço, de quem eu não conheço, parará, parará, e uma outra sociedade em que os critérios são outros, em que eu não tenho que ser amigo de ninguém para virar juiz ou auditor da Receita Federal ou delegado da Polícia Federal. Eu não tenho que ser amigo de ninguém, compreende? Eu não tenho que ser amigo de ninguém. Só que o homem cordial, ele não aceita isso. E é isso que o Sérgio está falando. O que o Sérgio está falando é: o Brasil é um país dominado pelo íntimo, pelo familiar e pelo privado. Ou seja, o Brasil não funciona nos critérios do público, ele não funciona como espaço público propriamente, tá certo? A ideia de espaço público aqui, né, essa ideia de essa oposição é uma oposição weberiana, né, ou seja, ela vem do Max Weber, é uma posição muito baseada naquelas coisas do iluminismo que eu falei com vocês, né, ou seja, quando o iluminismo está falando em constitucionalismo, direitos, não sei o quê, o iluminismo está fundando essa concepção moderna, como nós a conhecemos, de espaço público, né, ou seja, a oposição aqui é meio uma oposição entre o antigo regime e o novo regime, entre o ancião regime mercantilista, em que para você ter acesso ao comércio de algodão, o rei tem que deixar você ter acesso, e sei lá, o novo regime, que é um regime em que você vai ter a livre concorrência, né? Então são duas coisas, são duas concepções diferentes de ver o mundo, e o que o Sérgio Buarque de Holanda está falando é: filho, o Brasil está ainda preso nessa concepção cordial, ou seja, o Brasil não viveu ainda uma revolução burguesa. No fundo, é isso que ele está dizendo. Quando ele fala que o brasileiro é dominado pelo sentimento e pela emoção, ele está querendo dizer: a sociedade brasileira não vivenciou ainda aquilo que na Europa já aconteceu, que seria uma revolução burguesa. Tá certo? Ou seja, o Brasil não vivenciou ainda a criação desse espaço público. Parará. Isso, basicamente, é o que a Revolução de 30 tentaria fazer, né? Se você pensar o governo do Vargas inteiro, né, não só os primeiros anos, ou os anos do Estado Novo, se você pegar na verdade, mais, se você pegar de 1930 até 1964, né, você pegar esses 34 anos, o que se tentou fazer no Brasil, com certo grau de sucesso e certo grau de fracasso, foi fazer a tal da Revolução Burguesa, né? Foi modernizar a sociedade brasileira e dar um fim no homem cordial, acabar com essa cordialidade do brasileiro, que é essa coisa de que tudo vem do coração. Então, eu só posso fazer negócio se for com um amigo, e eu só posso conseguir um emprego público se eu conhecer alguém, eu só posso fazer comércio de não sei o que se eu conhecer alguém, né? Ou seja, a coisa ganha outro sentido. E a intenção, vamos dizer assim, o processo, depois a gente pode conversar, a gente vai conversar depois sobre isso. Eu vou gravar um vídeo depois, finalizando essa ficha, e eu vou comentar um pouco isso, assim, como que esse período no Brasil de 30 a 64 é um período em que a questão dessa revolução burguesa que moderniza o Brasil no sentido de acabar com esse ancião regime, de acabar com essa esfera do coração, do íntimo, do familiar e do privado, como que isso é uma coisa que está na ordem do dia, de 30 a 64, e não acontece. O golpe de 64 é um pouco o desfecho disso. Tá? O golpe de 64 é o desfecho desse capítulo da história brasileira. Tá? Ele representa a vitória de um setor em relação ao outro. Ok? Gente, já deu 9 horas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Eu tenho 9. Alguma dúvida, galera? Todo mundo entendeu o que eu falei? Todo mundo entendeu essa oposição do Gilberto Freire, gente? Entre o privado e o público, entre a sociedade do ancião regime, baseada
na relação familiar, na troca de favores, na, 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 na necessidade de você manter relações pessoais, familiares, para conseguir coisas, e uma outra sociedade, que é uma sociedade moderna, baseada na competência, na técnica, né? Sempre que a gente vê, por exemplo, toda eleição tem isso, assim. Sempre que você vê numa eleição alguém falando, de nada, Helena. Sempre que você vê numa eleição alguém falando que os ministros serão técnicos, ele está, em última instância, apelando para essa oposição, né? E quanto mais fala-se isso, parece que menos se faz, né? Menos o ministro é técnico. Nenhuma dúvida, gente? Bom, então eu vou parar de gravar aqui então.